Olá pessoal, me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. E no vídeo de hoje eu quero só compartilhar alguns livros que eu adquiri, são livros pagos. Se você chegou até o meu canal, não deixe de se inscrever, ficarei muito agradecida e dar um joinha. Então bora lá, acredito que o vídeo não vai ser longo. Então, o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é o Meditar e Aprender, de Hugo de São Vítor. Ele é bem fininho, mas traz um conhecimento enriquecedor. Hugo de São Vítor nasceu na Saxônia em 1096. Ele foi um professor e diretor do Mosteiro de São Vítor. E a sua pedagogia é interessante porque ele leva o aluno à contemplação como fim último da sabedoria. Ou seja, meditar, ler, memorizar está, assim, intrinsecamente conectado a uma vida intelectual, à memória, até então, para aprendizado de qualquer matéria, tá? Então, acredito que vai ser uma leitura muito frutífera, bem satisfatória. E falando em aprendizado e educação, muito se distanciou a nossa educação, como eu sempre falo, não existe só um problema, são vários problemas que a educação moderna enfrenta, mas um dos grandes motivos é esse distanciamento do que a educação deveria ser, o fim último da educação, que é a contemplação do belo, do bem e da verdade. Então, uma vez se distanciando, se tornando mais materialista, conteudista, tecnicista, é claro que a gente entende a nossa modernidade com muitas informações, a gente não poderia se distanciar do motivo real da educação, que é não apenas mecanicista, mas visar no indivíduo como um todo. O seu intelecto, o seu espírito, a sua reflexão acerca do mundo. Então, acho que vai ser bem proveitosa, como falei com vocês. Um outro livro também do Hugo de São Vítor, Epítome de Filosofia. Então, aqui ele traz uma forma de diálogo. Deixa eu abrir para vocês dar uma olhadinha. Que tem o prólogo, definição e origem da filosofia, divisão da filosofia, a hierarquia das partes da filosofia, as artes e suas razões, e a arte e a disciplina. E traz aqui, deixa eu mostrar, a gente tem no início, é uma edição bilíngue, tanto o Meditar e Aprender como o Epítome de Filosofia. Então a gente tem em português, definição e origem da filosofia, e também na forma em latim, De Definitione et Origine de Filosofia. Não sei se eu falei certo, gente, mas aí já começa com uma forma de diálogo, lembrando muitos diálogos de Platão. Então, o que é filosofia? Aí a gente continua. É a dedicação de buscar a sabedoria e a diligente investigação da verdade. E qual a origem do nome filosofia? Pois, embora a interpretação do nome seja bastante conhecida, não convém omitir a pergunta, visto que nem todos entendem igualmente a força das palavras. A filosofia se traduz por amor à sabedoria. Não se trata daquele amor pelo qual se amam coisas perfeitamente conhecidas, mas daquele pelo qual a verdade, ao ser degustada, é mais intensamente desejada. Eu acredito que essa resposta aqui, é claro que continua, tá, gente, nas outras páginas, mas eu lembrei quando eu li a história da filosofia de Giovanni Reale e Dario Tisseri, que obviamente filosofia não se reduz a uma mera tradução amor à filosofia, sendo que a linguagem em si, ela reflete a realidade e pode refletir diferentes significados para aqueles que os ouvem. Então, achei bem interessante, vou ler provavelmente ainda esse ano, ele é bem curtinho, mas vai me servir também de estudos. Eu indico para quem gosta de filosofia ou é professor de filosofia, visto que hoje em dia, o que transformaram a filosofia num Frankenstein, não no que deveria realmente ser, porque o alicerce da filosofia, a base da filosofia, quem conhece o canal sabe que eu gosto muito de filosofia clássica, filosofia medieval, porque a base e alicerce é refletir acerca do mundo, sobre justiça, amizade, a verdade e bem, o que é o bem, belo e verdadeiro. Então, não obviamente desmerecendo as outras áreas da filosofia, cuja importância deve ser discutida, a filosofia da educação, uma área que eu gosto bastante, filosofia da linguagem também eu gosto, mas é isso. Então, é uma grande aquisição. Um outro livro que eu adquiri, não é tão conhecido assim, do C.S. Lewis, que é Anatomia de um Luto. Aqui é interessante porque ele fala o seguinte: escrito após a trágica morte de sua esposa, com uma forma de sobreviver aos momentos insanos no meio da noite. A Anatomia de um Luto é a reflexão honesta de C.S. Lewis sobre questões fundamentais da vida, morte e fé em meio à perda. Então, eu adquiri esse livro por algumas razões específicas e pessoais. Todavia, são questionamentos que eu sempre carreguei comigo, de refletir sobre a morte. Lembro de uma professora de filosofia falando sobre a existência e o verdadeiro, parafraseando o que ela falou, como que algo verdadeiro pode existir
e deixar de existir? Como que algo que existe pode deixar de existir? Se deixa de existir, nunca foi verdadeiro, né? Então a verdade, o que é verdadeiro, não pode simplesmente deixar de existir. O que muda, o que deixa de existir, o que desaparece, não é verdadeiro, é apenas aparência e não essencial. Porque a verdade não desaparece, não some, e sim a aparência, e não essencial, porque a verdade permanece. Então, é o que eu meio penso também, sempre pensei como que algo transitório pode ser verdade. Vai ao encontro meio do meu raciocínio, porque algo transitório não pode ser verdadeiro. O verdadeiro, ele é eterno e permanece. Então, a nossa existência vai muito além dessa aparência que nós temos. Vai muito além do tempo da morte. Então, eu não sei se eu soei confusa, tá? Mas é o que passa na minha cabeça constantemente. Então, quem conversa comigo sabe que as conversas mais ou menos aí pendem para essas reflexões. É claro, sem ser pedante ou chata, né? Uma coisa que eu tenho é bom senso. Ainda eu tenho bom senso. Então, gente, lerei, se der para fazer vídeo, eu faço, se não, é isso mesmo. Um outro livro que eu adquiri compartilhando aqui com vocês é do A Fé Católica, que é um manual completo da doutrina da igreja, e interessante que é baseado no catecismo da igreja católica. Então, o autor é o Peter J. Griffith, para quem não conhece, ele tem vários livros, bons livros, e um dos livros bem conhecido que é a Lógica Socrática, maravilhoso. Então esse daqui tem 395 páginas, ele é bem bonito, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, tem essa parte aqui, essa figura aqui, maravilhosa. E o legal é que ele vai tratar de questões que muitas das vezes nós temos e não sabemos onde procurar, como procurar. Então, por exemplo, eu não vou ler todos os capítulos, é que a primeira parte é teologia, né? Capítulo 1, fé. Por que precisamos de fé? O papel da fé na religião, o ato de fé, o objeto da fé, as escrituras, fé e autoridade da igreja. Aí tem o capítulo 2, Deus, a prioridade da crença em Deus, como o homem pode conhecer a Deus, a necessidade de revelação divina. Eu lembro muito do catecismo da igreja católica, que trata muito desses assuntos, é bem interessante. Criação, o homem, então assim, tem vários subtítulos, e é legal porque é acompanhado também de versículos da Bíblia, né? Não é a opinião do autor, é baseado no catecismo da igreja, com versículos da Bíblia também para você comparar, refletir e estudar. Então acredito que vai ser estudo bem enriquecedor, que fortalece também a nossa fé e traz a questão de toda uma tradição da igreja, que eu acho que a gente não pode desmerecer mais de 2.000 anos de história, né, de uma igreja que existe por mais de 2.000 anos. Então é isso, vai ser uma leitura bem interessante e enriquecedora. Então, pessoal, é isso. Então, se você chegou até o final, não deixe de se inscrever, ficarei muito agradecida. Aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência. O que não é tão frequente é minhas postagens de vídeo, tá? Então é isso, tchau, tchau!